Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou Gati Claire e hoje trago-vos mais um vídeo de opinião. É verdade. Desta vez o vídeo de opinião é sobre o livro Os Meninos de Varsóvia, da Elizabeth Gifford. Este livro foi um livro de parceria com a Porta Editora, por isso já muito obrigada à Porta Editora por me ter enviado este exemplar para poder ler e dar a minha opinião sobre ele. Mas passando agora à opinião e um bocadinho ao resumo desta história. Eu vou-vos ler aqui a sinopse é grande, a sinopse deste livro. Mas eu vou-vos ler a sinopse, vou ser sincera, prefiro ler-vos e depois falar-vos um bocadinho sobre esta história. Então a sinopse diz o seguinte. Profundamente apaixonados e prestes a casar, os estudantes Misha e Sofia fogem da Polónia, procurando escapar à ocupação nazi da capital, Varsóvia. Obrigados a regressar ao gueto, resta-lhes ajudar o mentor de Misha, Dr. Korczak, a cuidar das 200 crianças que vivem no seu orfanato, conseguindo assim sobreviver. Do outro lado do muro, a violência aperta as suas garras em torno deste pequeno oásis de esperança e bondade. Criado pelo bom doutor de Varsóvia, e Misha e Sofia são obrigados a separar-se e enfrentar os seus piores medos sozinhos. Mas, apesar de todos os esforços em preservar alguma humanidade em pleno caos, na manhã de 1942, o chamado pequeno gueto é cercado pelas tropas das SS, com instruções para encaminhar os seus ocupantes para Treblinka, o campo para onde quem vai nunca volta. O Dr. Korczak não desiste da sua missão e recusa abandonar as crianças e funcionários do orfanato, partindo com eles para o destino final. O gueto de Varsóvia foi habitado por 500.000 de pessoas. Menos de 1% sobreviveu para contar a sua história. Este romance é inspirado nos relatos reais de Misha e Sofia e na vida de um dos heróis silenciosos da Grande Guerra, Dr. Janusz Korczak. Acho que não preciso de contar muito mais da história. Acho que com esta sinopse dá para perceber um bocadinho de que é que trata este livro. Conta-nos então a história de Misha e Sofia, este casal aqui, e deste senhor aqui, o Dr. Janusz Korczak. Esta história não é fácil, não foi fácil para mim, para ler. Já sabia que não ia ser fácil, assim como não é fácil ler nenhum livro que fale sobre o Holocausto e que fale sobre a Segunda Guerra Mundial, principalmente sobre o Holocausto. Mas acho que este livro, a carga emocional que tem, talvez seja mais, não tanto pela história do Misha e da Sofia, mas talvez mais pela história do orfanato, do Dr. Korczak e das crianças. Realmente é muito complicado lermos as barbaridades que o regime nazi fez durante a Segunda Guerra Mundial. É muito difícil ler as barbaridades que eram feitas aos judeus que estavam presos naquele gueto, no gueto de Varsóvia. Estamos a falar de um espaço onde estavam, tal como diz aqui, 500.000 de pessoas a morrer à fome, sem condições. A cada semanas após semanas eram executadas pessoas dentro do gueto. Eles tentavam lutar de todas as maneiras possíveis e imaginárias e no final não conseguiram. No final, infelizmente, todos eles tiveram quase o mesmo destino, irem para o campo de Treblinka. Foram poucos os que sobreviveram, realmente. O Misha e a Sofia conseguiram sobreviver porque conseguiram escapar. Se não me engano, eu daquilo que li no final, acho que houveram alguns, muito poucos, algumas das crianças que faziam parte do orfanato do Dr. Korczak conseguiram escapar. Algumas delas que não estavam, nesta manhã de agosto, não estavam no gueto, tinham saído, como muitos saíam para tentar arranjar comida, e quando voltaram, e outros que tinham ido trabalhar, quando voltaram já não encontraram lá ninguém e conseguiram sobreviver por causa disso. Mas estamos a falar de tanta gente que morreu. Estamos a falar de quase 500.000 de pessoas que morreram, que estavam naquele gueto. E é uma história realmente muito pesada de se ler. Não é uma história fácil. Eu, ao longo desta leitura, chorei, tive momentos em que ri. Posso dizer que grande parte da leitura foi a chorar. As lágrimas a escorrerem pela cara abaixo, foi realmente muito complicado. Principalmente para o final. O final é duro. Quero aproveitar para dizer que é um livro que tem muitos momentos chocantes, desde cadáveres, a descrição de mortes, a descrição daquilo que era feito a alguns judeus.
Por isso, se para algumas pessoas estes temas são demasiado pesados, por favor não leiam, porque realmente é muito difícil de ler. E uma coisa que eu sinto, apesar de para mim ser difícil e chorar e ir-me abaixo durante as leituras, eu não consigo parar de ler sobre este tema. É um tema que realmente gosto bastante de ler. Talvez para saber aquilo que fizeram, para que não se volte a repetir. Acho que todos nós devíamos ler alguma vez na nossa vida algum livro que nos conte a realidade dos guetos e dos campos de concentração. Porque nos dias de hoje é impossível haverem pessoas que ainda sigam ideais nazis ou pessoas que sejam a favor daquilo que aconteceu e a favor de ideais que não se fazem bem a ninguém, só fazem bem a eles próprios. E não é possível que isso nos dias de hoje ainda aconteça. E isso realmente choca-me bastante. Acho que essas pessoas deviam ser fechadas numa sala a verem documentários, a lerem livros, a ouvirem testemunhos daqueles que conseguiram sobreviver às barbaridades que eram feitas. Talvez aí começassem a ter um bocadinho uma mudança de mentalidade, porque não cabe na cabeça de ninguém. Este livro foi um livro que eu dei 5 estrelas. Tal como eu disse, é um livro muito difícil de se ler. É uma história, por um lado, uma história bonita, porque... E isso é uma coisa que, por um lado, me faz confusão, mas por outro eu gosto bastante. Em quase todos os livros relacionados com o Holocausto, há algum tipo de romantização do que aconteceu. Talvez por ser mais fácil para o escritor conseguir escrever o livro desta forma, tendo um pouco mais daquele ar romântico. Talvez porque seja mais fácil para nós, leitores, lermos um livro tão pesado, com uma história tão difícil, quando há um bocadinho de romance. Apesar disso tudo, mesmo aqueles livros que não têm romance nenhum, eu leio. Mas talvez isso tenha feito com que a leitura fosse mais fácil. Acho que se fosse 100% que se passava no gueto, as guerras, as invasões das tropas alemãs, se fosse só isso, aquilo que acontecia no orfanato, aquilo que fizeram às crianças, eu provavelmente não tinha conseguido acabar de ler o livro. E ao ter esta parte mais romântica da história, consegui sem dúvida alguma ler. E é realmente incrível conseguir ouvir, ou melhor, conseguir ler a história contada pelos verdadeiros protagonistas, porque isto são relatos do Misha e da Sofia. O Dr. Karczak não estava cá para os contar e eles contaram por ele. Foi quase como uma homenagem ao trabalho que ele teve com as crianças e também estas crianças que infelizmente morreram no campo de Treblinka. E obviamente uma homenagem a todas as crianças que morreram nos campos de concentração, porque nenhuma criança devia passar por aquilo que eles passaram nesta altura. Mas foi realmente um livro muito bom. A narrativa está muito bem posta. A escrita da autora é uma escrita muito simples de se ler. Tem bastante descrição, mas é uma descrição necessária neste tipo de livros. Ela consegue com que, ao lermos certos momentos, parece que estamos dentro da história. A descrição dos momentos das invasões, aquela descrição toda daqueles momentos da ação mais fortes, ela conseguiu muito bem. Às vezes não são conseguidos tão bem este tipo de descrições, mas neste caso foi realmente muito bem conseguido. E eu não podia dar outra pontuação senão 5 estrelas este livro, obviamente. É um livro que representa aquilo que muitos passaram. E assim como quase todos os livros que eu tenho aqui sobre o Holocausto, todos eles representam a história de alguém, ou até a história de muitos, e através da história de um ficamos a conhecer a história de todos. E isso é realmente muito importante. E este livro é um livro que representa tudo isso. E um livro que eu aconselho a toda a gente ler, porque realmente é muito preciso saber aquilo que realmente aconteceu na história do mundo. E principalmente, acho que já houveram muitas guerras, já houveram muitas revoluções, mas aquilo que não pode voltar a acontecer foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Foi aquilo que foi feito pelas tropas nazis, foi aquilo que foi feito por Hitler. Isso não pode voltar a acontecer, porque é algo completamente surreal. E se não fossem estes relatos, se não fossem os sobreviventes,
talvez uma pessoa dissesse, não, isto não pode ter acontecido, não pode ser real, não pode ser verdade. Mas infelizmente foi verdade e infelizmente morreram muitas pessoas. Por isso, pessoal, se não conseguem ler este tipo de temas, não leiam, porque é realmente pesado. Mas se gostam de ler, então, livros sobre o Holocausto, este é um excelente livro para se ler, sem dúvida alguma. E mais uma vez, muito obrigada à Porta Editora por me terem enviado este livro para opinião. E já sabem, se gostaram deste vídeo, coloquem um like, subscrevam o canal, digam-me aqui nos comentários se já leram este livro e se gostaram ou não. Carreguem no sino para receber todas as notificações e vemos no próximo vídeo. Tchau!